Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers, nesse quadro incrível que é um dos que eu mais gosto, para ser muito honesto com vocês, que é o Cultura Z. Quando a gente olha algumas coisas da cultura pop, troca uma ideia aí muito legal com convidados, no caso hoje convidados, vocês vão ver daqui a pouco, para falar sobre filme, série, anime, música, rede social, alguma coisa. TikTok agora tá bombando, né galera? Vocês estão ali, ó, TikTok do Z, segue lá, tem um monte de vídeo legal com a Lari, com o Thiaguinho, com a Carol, com a Rebeca Zils, com um monte de gente, até comigo lá tentando, arriscando falar na linguagem de vocês, tá? Hoje comigo para falar sobre gerar conteúdo, inclusive falando de TikTok, sobre gerar conteúdo, hoje comigo aqui, na minha tela pelo menos, à minha esquerda está Maria Alice Palazzi. Oi, tudo bom, gente? Aqui ó, embaixo está Lari Galvão. Oi, gente. E ali ó, do lado da Lari, embaixo está Mali, Giovana Ribeiro. Olá, gente. Bem-vinda, Gi, bem-vinda, Lari, bem-vinda, Mali, para esse momento incrível que nós teremos aqui, que é o Cultura Z, falando sobre o que postar. Galera, aqui a gente vai falar sobre gerar conteúdo, sobre produzir, sobre o que postar, sobre o que gravar, sobre que foto, que estilo, que tudo do que nós geramos. Se você quer saber mais sobre o que consumir, o que ver, aqui vou botar aqui em cima um card no YouTube, você clica, nós gravamos um vídeo a respeito de Filtro Z, que é o jeito de você assistir um monte de coisa legal e filtrar aquilo que é bom, saber aquilo que é ok para você assistir, aquilo que não é ok para você assistir, beleza, gente? Então hoje o foco é falar sobre gerar conteúdo. Então, o primeiro ponto é que a gente vai discutir um pouco sobre influência nas redes sociais. Vocês acham que vocês têm sido mais influenciados ou têm sido influência? Vocês três, o que vocês acham hoje? Olha, eu posso falar pela minha esfera do que eu tenho feito com o trabalho. Eu trabalho com digital, Instagram, redes sociais é a minha fonte de renda. Então tem o lado de ser um influenciador e o lado de ser influenciável na coisa. E é interessante, porque a gente não pode ficar na ponta dos dois lados. A gente tem que usar a nossa influência, mas também temos que entender que temos o nosso aspecto influenciável, mas tem que ser para as coisas boas. É muito fácil, se a gente entra no lado, coloca o pezinho no lado do ar, que é para ser influenciado, da gente ficar no maluco, de ficar nas coisas que não é legal. E se viciar naquilo e ficar preso ali, na hora que é para influenciar, a gente vai começar a influenciar a coisa que a gente está consumindo. Tem esses dois, a gente tem que ser honesto. Tem momento que a gente é influenciado, sim. Na verdade, é ingenuidade nossa, a gente agir como bobo, falar, não sou influenciado por nada. Entendeu? Nós somos sim, conteúdo o tempo todo ali, no TikTok For You tá ali para te influenciar de alguma forma. No Instagram, quando você clicar para procurar, vai aparecer outros tipos de postagem que é para te influenciar assim, e você vai ser influenciado de alguma forma. Por isso que é importante a gente filtrar isso, né? Mas esse é outro vídeo, né? E tem o outro lado, a gente tentar influenciar e ser uma pessoa que faz a diferença por meio da nossa rede, por mais que às vezes é pequena, às vezes você tem, sei lá quantos mil seguidores no TikTok, ou tem pouquíssimos seguidores, poucos views, mas essas pessoas são alvo da sua influência, né? É uma coisa boa, espero. E o mais importante que a gente tem que saber que antes da gente postar qualquer coisa, que como todos já falaram, nós vamos ser influenciados e a gente tem que filtrar o que a gente consome, o que a gente vê. E como o Euler falou, já tem outro vídeo aqui do Z que fala sobre isso, mas é sempre bom relembrar, né? Porque independente em qual rede social que seja, no explorar do Instagram ou no For You do TikTok, todo mundo vai ser bombardeado de informação, até as pessoas que a gente segue e tudo mais. Tudo vai nos influenciar de alguma maneira. Inclusive, o que você falou lembra muito aquele versículo Filipenses 4:8, né? Que fala que onde que a nossa mente tem que estar, onde é que os nossos pensamentos têm que estar. E a gente tem que estar preso em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Então não é porque eu consumo conteúdo que está ali pra gente ser consumido, é porque ele precisa ser consumido. Não é porque está no For You que a gente precisa estar consumindo o que está no For You. A gente tem que aprender a ter um filtro melhor, né? E realmente, Filipenses 4:8, ele dá várias dicas boas para isso. E tem outra coisa, é que às vezes a gente pode ter uma motivação ruim para procurar o que a gente está procurando, ou para assistir alguma coisa que gera coisas ruins,
E, Deus sabe disso tudo que está passando aqui dentro, né? Deus sabe das nossas motivações, Deus sabe o que passa no nosso coração. O Salmo 139, o primeiro versículo fala: Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Então Deus sabe o que está entrando aqui. Porque a gente tem que pensar que quando a gente consome, a gente está alimentando o nosso coração. Pensa que o coração é uma esponja, né? Se você apertar essa esponja, o que vai sair? Que a hora que a gente posta é a hora que está sendo apertada esse coração, é a hora que está sendo apertada essa esponja. Se vai sair coisa ruim, é porque você está alimentando o coração de coisa ruim. E Deus sabe exatamente o que está entrando no seu coração. Eu acho que é importante a gente destacar também que é muito aquela coisa, né? Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, né? Então, mesmo que a gente ache que, tipo, os nossos pais não estão vendo, ou sei lá, os nossos amigos, ninguém sabe o que você tá pesquisando. O vídeo que apareceu na sua for, em vez de você pular, você continuou assistindo, assistiu várias vezes, sabe? Deus sabe e Deus tá vendo. E tem um grande peso. Puxando do que a gente estava falando de For You e de conteúdo que a Lari puxou também, é interessante a gente pensar que, gente, mundo digital não é porque é digital, é que não tem dono. É uma terra sem dono, gente. Se Deus criou o mundo e a gente tem acesso a essas coisas, tudo pertence a Deus. Então, ele também está dentro dessa esfera. Não é um secreto que ninguém pode encostar, que é um mundo paralelo. Não, a gente tem acesso, e Deus tem acesso sim a isso. Ele conhece o nosso coração, ele conhece nossas intenções lá dentro. O mundo digital, ele também é uma plataforma para que a gente consiga ter a postura de sal e luz. Principalmente com pandemia, né? Vamos combinar que a gente tem conhecido muitas pessoas por meio do digital que nunca imaginaria que conheceríamos. E é uma oportunidade de ser sal e luz com essas pessoas também. A gente pensa que é meio que um território livre mesmo, né? Porque meio que virou nosso mundinho. A gente está protegido por uma tela, ninguém sabe. Eu posto aqui, falo o que eu bem entendo, cancelo quem eu quiser, falo mal de quem eu quiser, posto o vídeo que eu quiser, porque meus pais não estão nessa plataforma. Meu pai não está no TikTok, meu pai está no Facebook, está no Instagram. Só que Deus está presente ali, né? Tem um cara, um teólogo também, um político, ele foi um monte de coisa bem legal, o Abraham Kuyper, que é um holandês cristão, crente sincero, ele falou que não existe nenhum centímetro, seja de forma física ou na nuvem, como nós chamamos, que não pertence a Jesus. Então você está numa plataforma, na rede social, por mais que, sei lá, foi o Zuckerberg que criou, ou sei lá, o chinês louco que fez o TikTok, cara, quem é dono daquele espaço é Jesus, a sua vida também é de Cristo Jesus, você tem que refletir o tempo todo, né? Não importa que seu pai não tá lá, tipo, o que é errado, mesmo se eu não tô lá, eu tô no TikTok, ó, fica ligado, tô vendo vocês, mas se seu pai não tá lá, o que ele acha que é errado, continua sendo errado, não é porque as referências de certo e errado que você tem na sua vida não estão na mesma plataforma que você, que os seus padrões de certo e errado acabaram. Agora virou um mundo livre, onde eu faço o que eu bem entender, né? Virou aqui anarquia. Até pensando nos lados de leis humanas também, não é porque é digital que não existem leis, não existem regras. Cada vez mais existem regras que estão precisando ser colocadas dentro, com códigos de conduta e tudo mais, porque de fato, gente, não é terra de Zé Ninguém. Ali é que nem andar na rua, gente. Precisamos obedecer às regras e... eu até esqueci a palavra em português agora, abide, que é tipo viver presa mesmo no que é o que a gente tem que obedecer nas leis humanas, que a Bíblia também fala que temos que respeitar. Uma outra coisa que eu tava pensando aqui no meio do caminho, a gente esquece às vezes, né, mas é que as nossas redes sociais, elas nada mais, nada menos são do que o nosso cartão de visita, né, digamos assim. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão de identidade, né? A nossa identidade tem que estar na identidade de Cristo. Então, a gente tem que refletir Cristo nas redes sociais também, né? Independente do conteúdo. É claro que você não precisa ficar o dia inteiro só postando versículos e leia a Bíblia e tudo mais. Não é isso. Mas a gente pode mostrar Jesus de diferentes formas nas redes sociais. E eu tinha até separado um versículo que fica em Mateus 5,16, que fala assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, é justamente através das condutas que a gente também demonstra nas redes sociais que a gente vai fazer a imagem
do Senhor ser reconhecida por outras pessoas. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu já venho falando com a Mali desde o começo do ano, que é a intencionalidade. Para mim, essa palavra sempre tem me marcado. Que você ia falar isso. Essa palavra, né? A palavra do nosso ano. É a palavra do nosso ano, intencionalidade. E eu tenho pensado muito sobre isso e o quanto a gente precisa ser intencional em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, e não é diferente nessa esfera digital. É sempre legal a gente pensar assim, né? Colocar, tipo, tá, eu vou postar uma foto, sei lá, com o meu celular de tal jeito, mas por que eu vou fazer isso desse jeito? O que isso vai agregar na vida de outra pessoa? Eu posso trazer uma mensagem positiva para essa pessoa com isso? E eu acho que é sempre legal a gente pensar nisso, ainda puxando esse gancho de que a gente não precisa somente fazer coisas assim engessadas, mas Deus é um Deus muito criativo, então a gente pode demonstrar ele de inúmeras formas nas redes sociais, seja através de música, de arte, com um dom que ele te deu. Então eu acho que a gente pode aproveitar de uma forma muito abrangente. E sobre isso também que a Gi falou, de refletir Jesus com o nosso perfil, esses dias eu até estava conversando com um amigo meu sobre isso, de redes sociais, e ele me fez uma pergunta que a gente pode muito pensar. Quando uma pessoa entra no seu perfil, o que ela pensa de você? Na pregação do Euler de domingo, ele falou, se não me engano, quando as pessoas sabem que você é cristão, elas ficam, meu Deus, essa pessoa é cristã, assim, de acordo com as suas atitudes e tal. É a mesma coisa quando, sei lá, a gente tem um colega na escola, a gente tem um amigo que vive falando palavrão e essas coisas, e aí, se a gente descobre que ele é cristão, a gente vai ficar, meu Deus, ele é cristão e ele fala tudo isso de palavrão, sabe, assim. E isso também tem muito a ver com as nossas publicações, sabe? Se, de acordo com as nossas publicações, se alguém souber que você é cristão, a pessoa vai falar, nossa, ele é cristão e posta isso. E dando um destaque maior no TikTok, é muito bom falar das trends também, né? Porque as trends são o quê? São os vídeos que estão... Os vídeos que mais aparecem, né, no nosso For You. E a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que a maioria esteja fazendo, não é legal a gente fazer, porque às vezes ou não tem um áudio legal, uma música legal, ou às vezes é uma dancinha muito vulgar, muito feia. Então, é muito bom a gente realmente tomar cuidado, porque não é porque a maioria tá fazendo que a gente tem que fazer. Você fala de mãe, hein, Lari? Minha mãe falava, você não é todo mundo, se todo mundo pular da ponte, você vai pular também. Mas isso é muito do poder de influência que as pessoas têm. Um vídeo no TikTok, a gente tá falando mais do TikTok, porque é onde os pré-adolescentes estão, né? O áudio, a música, ela passa uma mensagem. A dança, o estilo, normalmente, vou ser honesto, meninas, normalmente menina que faz as danças do TikTok, a maioria são sensuais, não tem nada a ver com a idade de vocês, né? Não tem nada a ver com indiferente qual é a idade, para ser honesto, certas danças, assim. E o jeito que escreve, o assunto que fala, assunto sempre sobre depressão e tristeza, não tá feliz com a vida. Poxa, você tem Cristo, como que você não tem razão pra estar feliz na vida? Não que a gente tá feliz o tempo todo, tá? A gente passa tristeza. Mas eu outro dia tava vendo, falando, a menina sempre tá chorando no vídeo, sempre tá um negócio pra baixo, triste, a gente representa o reino, é isso que a gente tem que fazer, sabe? É outra coisa, a gente tem que gerar outros tipos de conteúdo. Puxando esse gancho do que o Euler tá falando também, é aí que a gente entra com o nosso poder de influência, né? Não é porque nós não temos 1 milhão de seguidores ou que não recebemos publi, falar arrasta pra cima pra ganhar 20, porque a gente não é um influenciador. Nós somos influenciadores para Cristo, independente de ter 1 seguidor, de ter 0, de ter 90 mil, o que tiver. E uma produção de conteúdo inteligente, firmada em Cristo, colocando ele como a nossa base, o nosso fundamento, é possível sim impactar vidas que a gente nunca imaginou conhecer. É possível a gente conseguir trazer a mensagem do Evangelho por meio de uma dancinha. É possível a gente oferecer, não só por meio de dancinhas, eu brinco muito com o meu público, com o meu trabalho, que a gente não precisa só fazer dancinhas do TikTok, dá pra gente compartilhar em 1 minuto o nosso testemunho, dá pra gente compartilhar um pouco da nossa rotina. Tem um vídeo que eu acho até muito engraçado do TikTok, é um meme, inclusive, que é aquele Rotina da Minha Bebê Reborn. Não sei se algum de vocês já viu, que é uma boneca e a menina vai cuidando da boneca, falando, que é a rotina da minha bebê reborn. E nesse vídeo, eu ficava imaginando como é que a gente pode fazer isso, porque é um storytelling, é contar uma história. O TikTok nada mais não é um aplicativo de dança, é um aplicativo de contar histórias. Usar a sua voz, a sua influência para contar uma história.
E eu fico com a pergunta para vocês que estão assistindo. Qual que é a história que você tem para contar? Você vai contar a história do Jesus que morreu por você, que ressuscitou e tá vivo dentro do seu coração e que vai voltar? Ou uma história do mundo? Eu tenho duas meninas que eu vou aqui citar, ó. Eu não lembro o TikTok delas, o perfil. Que é a Rebeca Ziltz e a Rafa, uma amiga dela. Elas montaram um TikTok sobre devocionais e, tipo, em 1 minuto elas compartilham uma história, Mali. Em 1 minuto elas compartilham sobre Cristo, né? E assim, de novo, a Gi falou isso. Você não precisa o tempo todo estar compartilhando um versículo, mas você tem que ser intencional com o que você está falando ali. Né? Você tem que ser intencional com o seu conteúdo, o que você quer falar e sobre o que você quer falar. Eu vou dar para vocês agora um dado muito técnico. Isso aqui já é muito papo de marketing, mas existe um estudo que fala que a gente tem 15 segundos para chamar a atenção de uma pessoa. Por isso que os stories do Instagram tem 15 segundos. Se em 15 segundos a gente chamou a atenção, a pessoa vai assistir até o final do vídeo. A pergunta é que chamou a atenção para quem, né? Se é para você ou para alguma coisa que você está fazendo, ou se é para aquilo que Deus fez na sua vida. A gente não está escolhendo você não, mas tem que apontar para uma pessoa que está acima da gente. Tá, gente, a gente falou aí de tanta coisa, mas então, o que a gente posta? Como que a gente faz? Tem alguma ferramenta, alguma dica pra gente, galera? Bom, vamos lá então, né? A gente tem que deixar claro que nós somos livres e a gente pode sim postar o que a gente quiser, mas a gente tem que fazer umas perguntinhas antes. E se você tá assistindo esse vídeo, anota elas e se pergunta toda vez que você fizer esse post. A primeira delas, eu aprendi quando eu era adolescente. Quando eu virei Zil, é Zil que vocês falam? Zil. Nem lembro mais, Zeu. Quando eu era Zeu há 1000 anos atrás, que eu ensinei, inclusive a Lari tá aqui, que eu passei para ela, que é o famoso NET. O NET é um acrônimo para 3 perguntas. A primeira é necessário? Eu preciso mesmo fazer esse post? Edifica? Eu vou estar edificando a vida de alguém com esse post? E a última, será que esse post transmite graça? Se eu postar esse conteúdo, se eu postar esse story, se eu postar esse TikTok? Você tendo essas perguntas, se você parou no não, no N, já corta por aí, não tem porquê. Mas aí você fala, não, é necessário sim, eu quero muito, tá? Fase 2, edifica? Vai que você fala que sim. Transmite graça? Só para traduzir, edificar, acrescenta alguma coisa na vida de alguém, vai fazer ela crescer, ela se parecer mais com Jesus, essa pessoa vai amadurecer ou vai continuar uma boboca? Ela vai passar do For You e vai mudar alguma coisa? E depois transmite. Se alguma delas falou não tem por que você postar isso. Famoso NET sendo bem utilizado. Ó, se você quer saber mais, ó, Efésios capítulo 4, versículo 29, que fala sobre isso, que tudo que a gente fala, ali tá falando sobre o que falar. Só que assim, a gente transmite informação hoje na rede social, a gente transmite informação no TikTok. E eu quero enfatizar principalmente o último, de transmite graça. Porque assim, a gente foi alcançado pela graça, misericórdia e amor de Deus em Jesus. Ela reflete Jesus, ela aponta para ele de alguma forma. Mesmo que você não tá botando, você não tá no TikTok colocando João 3,16, ou você tá postando um versículo no Instagram. Mas o que você tá colocando ali é uma coisa que Jesus falaria, entendeu? É uma coisa que... Porque Jesus, ele era super intencional nas palavras dele sempre. E Jesus era da zoeira também, fazia umas brincadeiras, botou o apelido lá em João e Tiago, filhos do trovão, porque eles eram nervosinhos. Tipo, ele conseguiu trabalhar com humor também, que é uma coisa muito usada no TikTok, só que sem pecado. Então, transmite graça. A outra pergunta que a gente tem que se fazer é, será que se eu postar esse post hoje, daqui a 1 ano, esse post ainda vai fazer sentido na minha vida? Às vezes, eu já escutei pessoal falando isso sobre daqui a 3 anos, mas vamos pensar em 1 ano. Será que você com 11 anos de idade, você com 12 vai olhar esse post e falar, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ou você vai falar, não, isso aqui tá bom. Porque eu tenho certeza, vocês que... Gi, Lari, vocês tiveram alguma coisa que vocês postaram quando vocês eram mais novos, que depois você ficou assim, vergonha alheia, deixa eu deletar. Não, olha, eu vou contar aqui um hiper segredo. Eu já tive contas de Instagram, tá? Um segredo pro YouTube. Um segredo pro YouTube todo, exato. Eu tenho uma conta do qual eu não direi o nome dela, porque eu tenho muita vergonha, e eu tinha uns 12, 13 anos. E eu entro lá, gente, eu olho e falo, meu Deus. Eu já tentei denunciar das maneiras possíveis, mas tá vendo? Tá aí um bom exemplo, entendeu? Pra não se arrepender, gente, pensa bem no que vai postar. Eu não consigo excluir aquela conta, está parada lá nas redes sociais e vai ficar por lá, entendeu? E pensando em primórdios de rede social, Euler, você tem alguma história também sobre isso? Cara, eu famoso pros antigos, anos 90, anos 2000, Orkut, eu tinha umas fotos lá de adolescente e eu olho, por que eu fiz isso? Por que eu Pura vergonha.
Exato, por que eu me expus na internet desse jeito? Isso é uma coisa que eu garanto pra você, pré-adolescente. Seja Instagram, seja TikTok, não importa. Você vai se arrepender de ter se exposto desse jeito, entendeu? Toma cuidado do jeito que você se expõe, colocando a sua vida inteira ali. E, você não é só passar vergonha, é se expor de forma desnecessária. As pessoas saberem muito da sua vida quando elas não precisam. A gente não precisa contar tudo da nossa vida pra todo mundo, né? Se você quer expor alguém, expõe Jesus, não expõe você. Passar vergonha, passar mico, não faz isso. Vai se arrepender quando você ficar mais velho. Agora você talvez não entende, mas quando ficar mais velho, fica feio o negócio. Mari, você tem alguma história com isso? Sim, história de Instagram eu não tenho, que a única coisa é vergonha mesmo das fotos, de como eu tirava as fotos. Muito triste. Mas um destaque muito bom, que isso serve até pro pessoal, principalmente da minha idade. Cuidado com as coisas que se postam no Twitter. Tudo bem? Isso é uma coisa que eu também tenho que aplicar na minha vida. Entendeu? Porque às vezes, assim, o Twitter é uma rede social que, nossa, todo mundo fica mandando um monte de indireta e tal. Só que às vezes a gente se expõe muito, de uma maneira completamente desnecessária, sabe? Você briga com alguém e aí você não tem o domínio próprio, gente, fruto do espírito, o domínio próprio, não poste coisas em momentos de emoção, assim. Isso que você falou tem tudo a ver com o versículo que norteia o NET, né? O necessário, edifica, transmite graça. Porque o começo do texto ele fala assim, ó: nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Palavra torpe não é só uma palavra, não é um palavrão só, não é um xingamento. Palavra torpe é uma palavra podre, uma palavra que traz morte. E quando você fala mal de alguém, quando você briga com alguém, quando você dá indiretinha, isso é uma coisa que acontece muito. Vocês, vezes de 12 anos, meninos de 12 anos por 13, assim, vocês já estão entrando nesse universo. Talvez vocês já até estão no Twitter ali pra saber sobre o Big Brother e tá vendo um monte de gente falar mal um do outro. Isso é errado, isso é um pecado, isso é trazer palavras de morte para a vida das pessoas. A gente tem que trazer palavras que sejam necessárias e edifiquem, tragam um crescimento e transmitam graça, não esquece. E a última dica que eu ia passar para vocês é: se pergunte, por que você quer postar isso? Às vezes a gente tá num restaurante, viu uma foto de um prato bonito e fala, vamos postar, eu quero compartilhar, mas qual que é o porquê que você quer postar isso? E dá pra gente pensar também qual que é a raiz do nosso pecado, qual que é da onde que tá vindo a nossa vontade. Às vezes a gente quer postar uma coisa por ostentação, pra mostrar, tentar ser alguém que a gente não é, às vezes pra ser aceito na escola, aceito entre os amigos, sabe? Fingir alguma coisa, mostrar que a tua vida é mil maravilhas. Mas por que você está querendo fazer isso? Porque você está querendo mostrar alguma coisa que não é a realidade. Então se pergunta sempre. Essa última pergunta que eu trago para vocês é uma coisa que eu tento colocar na minha vida e eu acredito que a Lari, a Gil, Euler também colocam. Porque é muito fácil a gente cair na cilada de postar as coisas para os outros verem, porque a rede social é para os outros olharem. E a gente esquecer de que será que isso realmente está refletindo quem nós realmente somos? No final das contas, pessoal, o nosso conteúdo que a gente posta, seja uma dancinha, seja um vídeo engraçado, inclusive o TikTok tem vários vídeos engraçados, seja um vídeo sobre um versículo, seja uma devocional, seja um testemunho, tudo que você coloca tem que refletir Cristo, tem que mostrar, apontar para Ele, né? A gente, quando construiu o roteiro juntos, a gente colocou o versículo de Filipenses 2:5, que eu quero fechar com ele, que fala assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, né? Se eu posso dar uma última dica também, Jesus postaria isso, Jesus faria esse vídeo, Jesus falaria isso dessa pessoa, Jesus compartilharia esse tipo de conteúdo, que a nossa atitude tem que ser igual a dele. A gente não está representando qualquer pessoa na rede social, não. Você acha que a rede social é sua? Não. Você está ali para representar Cristo Jesus.